Cara, como tira o som disso aqui? Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Juliana, consultora educacional da 3RH aqui de Toronto, e hoje estou aqui com a Úrsula, da M Canadá, Olá, gente. para a gente falar mais a respeito sobre a diferença entre os colleges públicos e privados. Mas antes, a Úrsula tem um recadinho. Muito especial. Hoje, ao longo do período da live, a M Canadá vai estar dando 5% de desconto nos processos de PGWP, tá? Só os processos relacionados a PGWP. Então, a gente vai dar 5% de desconto para todo mundo que entrar em contato com a M Canadá através do contact@im-canadá.com. É um tracinho mesmo, não é um underline. Então, contact@im-canadá.com e fala com a gente, fala, oi, tô assistindo a live, vou aplicar para o meu PGWP e queria o meu ponto de desconto, tô vendo as meninas falando, e aí a gente vai gerar um cupomzinho de desconto para você. Só durante o período da live, tá, gente? Então, segue aí, tá, agora. gente? Aproveite. E também eu vou falar para vocês continuarem na live, porque no final dela a gente vai responder a maioria das perguntas que surgirem. E também eu vou falar de algumas promoções, assim, que a 3IA tá com bastante promoção até essa sexta-feira. Então, acompanha aí a gente. Então, vamos lá, gente. College público e privado. Eu acho que antes de começar a falar um pouco sobre college público e privado, é legal a gente falar a diferença entre college e university, que também é uma coisa que sempre surge dúvidas, tá? Aqui no Canadá é um pouco diferente, assim, a ideia de college e university. College, normalmente não, college é voltado para quem quer entrar no mercado de trabalho, tá? E o university é para quem vai mais seguir uma carreira acadêmica, quer virar professor, enfim, quer ficar do lado das pesquisas. Então, a 3RA aqui, a gente trabalha com o college, porque a gente quer preparar o aluno para o mercado de trabalho, visando aí uma futura imigração. Então, os colleges realmente são mais interessantes, porque você vai aprender como atuar no mercado de trabalho canadense. Então, já falando assim da questão das diferenças, tá? College público. Todo mundo, quando ouve a gente falar college público, já pensa, é gratuito? Não, gente, infelizmente não. Mas por que é público, então? Ele é público, na verdade, porque ele recebe a ajuda do governo. Então, infelizmente, não é gratuito, mas eles são instituições reconhecidas pelo governo e recebem ajuda do governo, tá? Normalmente, os colleges públicos são bem vistos, tá, pelas empresas, porque ele realmente, como eu falei, é hands-on, ele vai trabalhar, te preparar para o mercado de trabalho, tá? Então, além disso, eles têm um sistema de qualidade, assim, muito bom, assim, a qualidade do ensino é excelente, é muito bem visto, tá? E também eu acredito, assim, como a maioria dos programas do college vai ter um componente de trabalho, ele vai te preparar aí para o mercado de trabalho, você pode já começar seu network ali mesmo da faculdade, então é bem bacana, então compensa por esse ponto o college público. E não só isso, né? Acho que o college público tem bastante benefícios. Qual que é outro benefício? Quem visa uma imigração. Por quê? Ele vai dar aquele famoso PGWP. Hoje a Úrsula vai falar bem mais sobre o PGWP, tá? Depois que eu falar dos colleges, então o college público vai dar o PGWP para você, quem for estudante. Ele também deixa, a partir do momento que o estudante está estudando, começou o college, quem vem com esposa, marido, tem direito, o cônjuge, né, tem direito a aplicar para o Open Work Permit. Então, a pessoa que vem acompanhando tem direito ao visto de trabalho. Então, vai poder trabalhar aí full time. Então, sempre é muito bom para quem vem de família. E também possibilita o filho a matricular o filho na escola. Para matricular o filho na escola, tem alguns requisitos, tá? Que a Úrsula também vai poder falar melhor, mas como que ficaria assim? Vancouver, tá? Eu vou ter que ler minha colinha aqui. Escola pública é para crianças a partir dos 5 anos, tá? O pai ou o estudante tem que ser full time, tá? E a credencial tem que ser diploma. Certificado não vai possibilitar a escola pública para a criança, ou só se o marido já tiver um work permit full time, que aí vai possibilitar. Ontário é muito similar, mas a diferença é que aqui a idade vai para 4 anos, tá? Então, a partir de 4 anos de idade, a criança já pode entrar na escola aqui no Canadá. Mas, para ter mais informações, a gente sempre recomenda procurar como chama? School Board. Exatamente, tá? Porque cada um vai ter aí a sua particularidade, as suas regras. A Úrsula tem uma filha, né? Você tem uma filha, aí foi procurar, então... Tem que procurar na escola. A princípio, primeiro você escolhe a sua residência, o local que você quer morar, se você já não tenha, e aí
geralmente a região tem um pré-requisito similar, e aí você já vai saber o que você precisa ou não. Mas cada um segue a orientação da sua área ali. Então é importante, tá, gente? Então sempre procure o board da região que você vai morar. Exato. A desvantagem, na verdade não é desvantagem, tá? Mas assim, é o custo, tá? College público vai gerar assim um valor muito maior. Para vocês terem ideias, tá? A gente fala em British Columbia, vai ficar algo em torno de 18 mil dólares canadenses ao ano o programa. Ontário vai ficar em 16 mil. Em Manitoba, que é um pouco mais baratinho, vai para 12 mil dólares canadenses ao ano. Mas, sim, é um valor bem alto, então é um investimento. A gente sempre fala que tem que ser planejado, porque se você for converter para real, aí esse valor fica maior ainda, então é planejamento, tá, gente? Então, na teoria, o público é isso, tá? Na teoria não, na realidade, o público é isso. Agora, vamos falar um pouco do privado. O que é o privado? O privado, normalmente, é um college que ele vai ter a componente de estudo em trabalho. Então, aqui na 3RA, a gente trabalha muito com a Greystone, aqui em Toronto também, acho que em Vancouver, tá? E o exemplo que a gente tem, que eu sempre gosto de falar, da vantagem do programa é que ele é um componente de metade do programa de trabalho e outra de estudo. Então, se for 24 semanas de estudo, você vai ter 24 semanas de trabalho full-time. Qual é a vantagem disso? É que você pode começar já a trabalhar também como público desde o primeiro dia de aula, mas depois você vai ter uma componente de trabalho que aí você vai poder trabalhar full-time. Então, são 24 horas trabalhando, 24 horas não, 24 semanas você trabalhando full-time. Então, essa é a vantagem, assim, do college privado e também o valor, tá? Para vocês terem uma ideia, vai gerar aí, tanto em British Columbia quanto aqui em Ontário, em torno de 9 a 10 mil dólares canadenses. Então, ele é bem maior, assim, o custo é bem menor em comparação ao público, tá? Mas qual que é, aí vem a famosa, qual que é a desvantagem do público, do privado, desculpa. Então, a desvantagem do privado é que ele não te dá o direito ao PGWP, tem algumas exceções, a Ursula vai falar dessa exceção, tá? Não é certeza que o cônjuge vai ter o Open Work Permit, tá? E também os filhos não vão poder ser matriculados em escola pública assim que chegar, tá? Então, mas, de novo, tanto o público quanto o privado, você pode trabalhar desde o primeiro dia de aula, exato, tá? Claro, lembrando que não é part-time, tá? Porque você tem que ser estudante, então, infelizmente, pela grade horária, você vai ter que ficar aí no part-time mesmo. E é isso, assim, gente, basicamente as diferenças entre o college público e privado são essas, e a Ursula agora vai poder falar mais como funciona o PGWP. Isso. E aí, para você que está na dúvida, você quer imigrar para o Canadá e está na dúvida, poxa, eu agora entendi com a Ju, né, que um tem um valor provavelmente um pouco menor, o outro dá o PGWP, eu não sei o que fazer e o meu plano a longo prazo é imigrar. Então, nesse caso, o mais indicado é realmente entrar em contato com a equipe da IME, a gente analisar o seu perfil, talvez fazer uma consulta, né, com um dos nossos consultores, para entender que ao longo prazo e fazer a simulação dos seus pontos, o que é mais interessante, o que é mais estratégico para você e como é que você vai conseguir atingir o seu objetivo de forma mais direta. Então, se você está na dúvida, entre em contato que a gente faz a simulação de pontos e consegue te ajudar. E aí, falando especificamente para o PGWP, ele é um programa muito comentado, né? Esse direito é muito comentado, todo mundo sabe que existe, mas tem muitos mitos e muitas dúvidas em relação a isso. Né? Isso. Então, a gente vai tentar responder as principais perguntas. Então, a primeira é, quem é elegível ao PGWP? Então, o estudante que estudou, né, nesse período de college de forma gratuita, de forma contínua, isso significa sem breaks, e eu vou falar um pouquinho mais sobre os breaks depois, full time. Então, por exemplo, quem fez um curso online ou um curso part-time, a princípio não tem direito, tá? Exceções acontecem, mas a princípio não tem direito. É o que tá na lei, né? É o que tá na lei. Exceções acontecem, todo mundo tem um amigo, conseguiu, etc. Mas a gente vai seguir o que é a regra, né? Então, de forma contínua, full-time e um curso de, no mínimo, 8 meses em uma DLI. Tá. O que é DLI, Ursula? Acho que é legal falar. O que é DLI? Onde o governo colocou as instituições que são ou não elegíveis ao PGWP. Então, eu sempre falo assim para os alunos, joga lá na internet, no Google, DLI Canadá. Isso. Vai aparecer uma listagem separando por província e os colleges. E lá já está muito explicado, gente. Lá fala Ontário, qual college que dá e qual college que não dá. Então, isso.
Agora não tem mais como não falar se tem certeza ou não. Tá lá. Exatamente. Provavelmente na sua LOA você Também. tem lá escrito DLI e cada instituição tem um número. Exatamente. Então, para você que já comprou, tá na dúvida, olha lá a sua carta da instituição, que provavelmente vai ter lá DLI e um númerozinho, que é o número de registro daquela instituição, e aí você sabe que... Exatamente, mas acho que o pessoal ficava com muita dúvida antes, porque antes não tinha essa parte do site. Eu acho que o site ajuda, então, essa a parte, se orientar. Exatamente, essa parte de quais instituições davam no PGWP era meio assim um limbo. Aí agora o governo... Tá mais claro. Tá bem mais claro. Então, gente, pesquisem, estudem, então veja se é uma DLI e veja se o curso que você está fazendo, o que você vai fazer, se enquadra nesse quesito. Então, você vai estudar de forma contínua, é full time e é um curso de mais de 8 meses? Se sim, e numa DLI, se a princípio está ok. Então, para ser elegível ao PGWP também, você tem que ter um study permit válido no momento de aplicar. Então, você não pode deixar vencer o seu status aqui no Canadá para aplicar para o PGWP, senão você vai ter que fazer uma restauração ou uma extensão e só depois aplicar. Então, é muito interessante também ficar atento às datas dos seus permits e dos seus vistos, etc. No college público, você pode fazer um certificado, um diploma, um degree, todos eles dão direito ao PGWP. E aí vem aquela exceção que a gente disse que gera muita dúvida. E no college privado, tem que ser um degree. Então, estamos falando de bacharelado, mestrado ou doutorado. A princípio, qualquer curso que não seja um degree não vai te dar direito ao PGWP. Então, gente, aquele curso que eu falei da Greystone, tá? Ele não dá, tá, gente? Então, fica atento a isso. Se for fazer privado, escolha o degree. Se for o objetivo PGWP, então saiba bem para que você não tenha uma decisão equivocada e depois acabe se arrependendo. É um investimento alto. Então, analisem bem o curso que vocês estão se inscrevendo. Isso é muito importante. E é por isso que é importante ter uma consultoria educacional e uma consultora que nem a Ju para te responder essas dúvidas e te orientar. É que eu sempre falo assim para os alunos, o processo de estudo, quando você tem a componente de visando uma imigração, caminha lado a lado com o visto. Isso. Não tem como ser separado, gente. Assim, são duas coisas que tem que andar lado a lado. Exatamente. Única. Tá? Então, sempre, por mais assim, tente contratar duas empresas aí para poder auxiliar quando você ficar com muita dúvida. Tem muita coisa na internet, mas a assessoria sempre vai ser, assim, um ponto... Pro seu caso, exatamente, né? Vai saber o seu perfil direitinho, tá? Isso. E aí, falando de break, você falou de forma contínua. O que é estudar de forma contínua? Então, a gente fala e a gente orienta os nossos alunos, tanto a IME quanto a 3RH, a gente orienta, não tire breaks que não são os breaks oficiais da instituição. Então, assim, você vai ver o seu calendário, né, do seu curso, e lá tem os breaks oficiais da instituição. Caso você solicite um break além desses, esse é um break que não é oficial da instituição. Então, gente... Isso pode dar um problema no pedido do seu PGWP. Normalmente, falando mais aqui de Ontário, porque é onde a gente está, Toronto, né, quem começa em setembro, normalmente vai ter o summer break, tá? Isso. Sempre olhe, mas assim, em grande maioria dos programas, quem começa em setembro, que é o maior intake, vai ter aí o summer break. Janeiro e maio são meses que tem início de college também, então janeiro e maio vai ter, mas provavelmente talvez você não tenha um summer break, tá? Então é sempre bom olhar, se você tiver dúvida e contratou uma assessoria educacional também, pergunta para eles, porque isso é importante. Isso, então se for um break da instituição que esteja no calendário, ok, não se preocupe, e lembrando que você pode trabalhar full time nesse break, né, como study permit, mas se você precisar pedir um break, tenha bastante cuidado, e aí a gente fala que tem alguns tipos de situações que a gente consegue contornar, por exemplo, situação de saúde, situação de gravidez, algumas situações a gente consegue trabalhar na sua aplicação para que isso não impacte o seu PGWP. Mas, então, claro que também assim, sempre vai ficar a cargo do oficial. Exatamente. Por mais que a gente fale, a gente tente, às vezes, sempre fica a cargo de quem está lá analisando o processo. Tente não tirar esse break. Exatamente. Mas por motivos de a vida acontece. Claro, se for saúde, coisas acontecem. E aí, se você está na dúvida se você tirou um break, se isso vai impactar ou não, é importante avaliar caso a caso. Então, entre em contato com a Amy, a gente tenta analisar o seu caso para saber como e te orientar como isso poderia ser trabalhado na sua aplicação, tá? Então, é o mesmo e-mail, contact, pode entrar em contato, que uma dos membros da equipe entra em contato com você para entender melhor o caso. E isso realmente tem que ser caso a caso, não tem regra, essa questão do break é bem delicada, tá? E aí a gente vai para a próxima pergunta.
Quando eu devo aplicar para o PGWP? Sim. Pergunta muito comum também. Então, pense no seu PGWP desde o último período do seu college, mas você tem o prazo de até 90 dias a partir da emissão do primeiro documento de conclusão do curso. Então, o que é esse documento? Transcript, carta ou certificado. A princípio, são esses 3 documentos que o college gera. Então, quando você receber o primeiro, a partir desse dia, você tem 90 dias para aplicar para o seu PGWP, tá? Esse é o prazo. Se passar, perdeu. E lembrando, gente, PGWP é só uma vez na vida, tá? É só uma vez na vida, não perca. Exatamente. Então, exatamente, você já estudou o curso inteiro, exatamente. Então não perca, assim, é um benefício. Exatamente. Um benefício, né? A gente tem direito, pagamos o college tão caro ali, então tem direito ali ao PGWP. Isso. E aí... Outra dúvida. Uma outra dúvida que algumas pessoas têm é, no meu study permit, não sei, meu curso acaba na data X e veio com 3 meses a mais. Geralmente, muitos estudantes perguntam isso. Por que vem esses 3 meses a mais? É exatamente o prazo para você aplicar para o seu PGWP. Então, fica com isso highlighted aí na sua cabeça. Esses 3 meses a mais... tem gente que acha que é um período a mais, o oficial pra descansar. O oficial gostou de você e deu lá. Não, ele tá te dando tempo para você organizar a sua vida, receber os documentos de final do curso e aplicar para o PGWP. Então, prioriza isso nesse período, tá? Próxima dúvida. O tempo. Quanto tempo eu vou ter de PGWP? Isso é uma dúvida bem recorrente. Então, assim, a gente aplica, fica de novo a cargo do oficial, mas tem algumas diretrizes. É isso que eu vou compartilhar com vocês mais, são as diretrizes. Então, de um curso de 8 meses a 2 anos, geralmente o PGWP é concedido pelo mesmo período do curso. Então, você fez um curso de 1 ano, provavelmente você vai ganhar de 1 ano, você fez e assim vai. Para um curso maior que 2 anos, a gente solicita o PGWP até 3 anos. É o que geralmente acontece. Não é uma garantia, mas é o solicitado e geralmente é o concedido. O máximo que eles dão é 3 anos, né? É o máximo, até 3 anos. Então, gente... Então, não é porque você vai fazer, por exemplo, um curso de 4, um degree de 4, que você vai pedir 4 e vai ficar aqui 8. Então, infelizmente, é até 3 anos. Então, às vezes, por isso que eu falo, assim, college e visto corre em paralelo. Porque, às vezes, vê sua estratégia, tá, gente? Porque... Às vezes, vou fazer um curso de 1 ano, porque é menor, o custo é 1 ano só. Isso. E aí, só que aí pensa que você vai ter só 1 ano de PGWP. Então, você vai ficar no total 2. Exatamente. Só que, assim, a partir do momento que você concluiu o college, você vai ter 1 ano para conseguir um emprego, e aí, vamos dizer assim, tem alguns processos, você não vai conseguir ganhar o tempo para a experiência canadense. Enfim, são vários detalhes que fazem diferença, tá? E às vezes não é porque você saiu do college na segunda que na terça-feira você vai ter um emprego, tá, gente? Às vezes demanda um pouco aí de tempo, por isso que eu falei também da importância de começar a criar um networking a partir do momento que você já está no college, tá? Você entrou aqui, já começa a criar sua redezinha, faça tudo que você puder ali para você ficar conhecido, vai fazendo as amizades mesmo, porque a gente tem que começar a criar isso já desde o college, tá? E aí uma questão também importante ligada ao que você falou é o seguinte, o PGWP a gente já comentou, é uma vez só na vida. Então, qual é uma estratégia que a gente vê alguns clientes fazendo e é uma estratégia interessante dependendo do seu objetivo? Eu fiz um curso, eu quero fazer um curso de 1 ano, que é um curso que eu tenho interesse, ou eu já estou inscrito num curso de 1 ano, mas agora eu descobri que para mim é interessante ter um PGWP de 3 anos. Então, o ideal é você fazer talvez um outro curso colado, fazer 2 cursos de 1 ano, se for o caso, e pedir no final o seu PGWP de 3 anos. Então, gente, acabou o primeiro programa, não pede PGWP ainda, tá? É isso, né? Se for essa estratégia. Se for estratégia, então, cada família com sua estratégia, mas é uma situação que pode acontecer e dependendo do seu plano de imigração é uma decisão... aí você espera concluir o primeiro programa para começar o segundo, aí só quando acabar o segundo... Você pede os 2 juntos e pede os 3 anos de PGWP e fica 5 anos no Canadá. Sim, então em 5 anos aí acho que dá para criar um projeto bacana aqui no projeto país. Canadá. Exatamente. Isso. Outro ponto muito importante que a gente queria ressaltar é a questão do passaporte. Então, o PGWP, uma vez só na vida, ele vai ser concedido. Então, antes de aplicar, nesse último term do college, é muito importante você verificar se o teu passaporte, se a data de validade do teu passaporte, quando você pedir o PGWP, vai cobrir. Então, se eu vou pedir um PGWP de 3 anos, o meu passaporte a validade dele é para daqui a 3 anos? Se não,
o ideal é você tirar um passaporte novo Sim. antes de pedir o PGWP, para não ter que ficar na situação de ter que estender, talvez ser concedido, talvez não. Então, também fiquem atentos a esse detalhe, que é bastante importante. Sim, já tivemos casos aqui de pessoas que o passaporte estava para vencer e aí teve que correr, porque fica vinculado mesmo. Se for uma escolha do aplicante fazer dessa forma, você quiser aplicar por alguma situação rápida para o seu PGWP, sim, mas se você pega de surpresa, talvez, com um PGWP de um tempo menor do que você queria, por isso é o que a gente não gostaria. Então, por isso que a gente sempre pede uma atenção para esse detalhe. O passaporte também é importante olhar, gente. Isso. Então, preste atenção nos cursos, na duração, se vale a pena fazer 2 e no passaporte, tá? 2 detalhes importantes. Próxima pergunta que muita gente faz. Qual a orientação de trabalho ao longo desse processo de pedir o PGWP? Então, isso é o que muita gente confunde. Certeza, então, a gente vai tentar explicar bem passo a passo mesmo. Então, eu terminei o meu curso, mas eu ainda não recebi documento nenhum de conclusão. Como fica a minha situação de trabalho? Então, você pode seguir trabalhando part-time. Você não recebeu o documento de conclusão de curso, você ainda é um estudante, né, perante imigração perante todos, então você segue a regra de trabalhar part-time. E se você estiver no co-op, você trabalha no período do co-op, etc. Recebeu o primeiro documento de conclusão do curso, mas eu ainda não apliquei para o PGWP. Você deve parar de trabalhar. Então, isso é muito importante. Quando você recebe esse documento de conclusão do curso, você não é mais considerado um estudante, você já acabou o seu período de estudo. Então, logo, você não tem o período de trabalho que vem junto. Então, nesse momento, você deve parar de trabalhar. Ah, mas se eu não quiser parar de trabalhar, então você tem que aplicar o seu PGWP no mesmo dia, na mesma data que você recebeu o seu certificado de conclusão. Recebeu, já aplica. Exatamente, tem que ser certeiro, porque senão o correto é você abrir mão do seu trabalho naquele momento. Então, gente, sempre é muito importante, é um projeto mesmo, tá? Um planejamento. Então, sempre esteja atento a toda essa parte, assim, já deixar a documentação pronta, tudo que você puder já adiantando, receber só o certificado, você inclui no seu processo e aplica. E aí, eu apliquei agora para o PGWP, mas ainda não tive resposta. Não tem problema, você aplicou, ele é, a princípio, um direito, então você aplicou, você pode começar a trabalhar full-time. Então, você não precisa esperar a resposta do PGWP para começar a trabalhar full-time. Você aplicou, imediatamente pode. Ótimo. Então, acho que a princípio a gente conseguiu deixar um pouco mais claro. E aí a próxima dúvida, que é também uma das maiores. O que acontece com a família desse estudante Todo mundo vem com a família que está acabando de estudar e pedindo o PGWP? Os filhos, quando você pedir o PGWP, você pode, no mesmo processo, pedir a extensão dos seus filhos, tá? Não tem problema, então, se eles estiverem como estudante ou como visitante, você estende. Eles são seus dependentes, né, do aplicante principal, então eles seguem a vida deles estudando, etc. Tudo certinho. E o cônjuge, que é a situação mais polêmica. Então, caso o cônjuge não tenha nenhum remark, então remark é uma seção que vai embaixo do Se você olhar o seu permit, você vai olhar lá embaixo mesmo, sim, vai ter um remark. Então, sempre é bom olhar ali. Observações, na parte de observações. Tá na dúvida se tem remark, não tem remark, não consegue identificar? Entre em contato com a Amy, que a gente olha o seu permit para você e te ajuda a entender se tem remark ou não. Então, se o cônjuge não tiver nenhum remark, a princípio, ele pode seguir trabalhando full-time até a validade do work permit. Então, também bastante gente não sabe disso. Então, ele pode seguir, o cônjuge pode seguir trabalhando full-time até a validade do open work permit dele. Você aplicando para o PGWP ou não. Então, isso que fique, é uma situação importante. Então, se estiver na dúvida, você consulta a gente, mas prestem atenção nos remarks do permit. Então, alguns permits vêm, e também é a cargo do oficial, vem, por exemplo, para o cônjuge, né? Você pode seguir trabalhando full-time desde que o seu aplicante esteja estudando. Então, nesse caso, por exemplo, quando recebeu a conclusão do curso, os dois teriam que parar de trabalhar. Então, cada situação é um caso, a gente tem que analisar. Mas, a princípio, a regra é essa. E aí, se o aplicante, o principal, né, a pessoa que está estudando, tiver uma carta, uma job offer, que é uma coisa que todo mundo pergunta. A oferta de trabalho. Né? A oferta de trabalho, a famosa oferta de trabalho, no NOC 0A ou B,
mais alguns pay stubs do trabalho anterior ou do mesmo trabalho. Pay stub, gente, é o Olerite, tá? É o Olerite, contra-cheque. Exatamente. Você estende o Open Work Permit do seu cônjuge. Se você não tiver, então eu estou estudando, eu não tenho trabalho, não tenho oferta de trabalho no NOC e não tenho contra-cheques, que acontece com o cônjuge? Então, esse que muito fica na dúvida. Vai ter que ir embora. O cônjuge vai embora. Então, nesse caso, o que a gente orienta é você estender o cônjuge como visitante ou como estudante, se ele tiver interesse em algum curso. E quando você estudante, tiver essa job offer NOC 0A ou B e os seus stubs, você aplica para o Open Work Permit do seu cônjuge. Gente, só uma outra coisa assim, que acho que o pessoal sempre fica na dúvida também. NOC 0A ou B. O NOC, vamos dizer assim, ele não vai estar, não é a nomenclatura do trabalho, sabe? Não é o nome da sua profissão. São os cargos que você exerce dentro dessa função. A descrição de trabalho, exatamente. Então, isso que vai descrever o seu NOC Code. Então, não é, por exemplo, a gente vê algumas situações de gerente de projetos, por exemplo. E aí tá o nome lá, não, gerente de projetos, tem aqui o NOC Code de gerente de projetos. E quando a gente internamente, aqui os nossos consultores analisam a descrição das atividades, que é o que a migração considera, a gente vê que você não está no NOC. Exatamente. Então, logo, o seu cônjuge não pode estender o Open Work Permit. Então, muita atenção a essa questão do NOC. Então sempre, por isso que eu falo, gente, sempre que puder, se puder, contrata assim, uma empresa, porque é muita informação. São muitos detalhes, e a gente realmente fica bem perdido, assim, em relação a isso, tá? Acho que é isso, Ursula? A princípio é isso, a gente vai responder algumas dúvidas, espero que tenha ajudado, assim, esses a gente vai responder agora as perguntas que surgiram, tá? Só que antes eu quero falar das nossas promoções, tá, gente? Então, a gente ainda está em clima de Black Friday aqui. As promoções vão até final desse mês, que é sexta-feira agora, certo? Dia 30. Acho que sim. Então, a gente tem uma assessoria aqui da 3RA, a gente tem a assessoria completa, o que é assessoria completa, né? Ideal para quem, assim, quer contar com o auxílio nosso para tudo. A gente vai ajudar vocês desde escolher a melhor área de estudo, qual o programa, a cidade canadense mais indicada, índice de empregabilidade, a questão financeira. Então, assim, essa assessoria é super completa mesmo, assim. E hoje ela está com uma promoção de 75% de desconto, então ela está saindo por R$225, tá? Ela estava antes a R$900, convertendo aí o dólar, e hoje ela está por 225, então ela vai até sexta-feira. Então, essa promoção está bem bacana para quem quer vir para cá, conversar com o nosso especialista. Você vai conversar com alguém que está aqui já no Canadá, tá? Então, esse especialista realmente vai traçar, assim, com você todo esse planejamento, tanto que a gente fica falando, sabe? Então, é muito legal essa promoção. As outras promoções que a gente tem, eu tô com algumas promoções na Quest, por exemplo, aqui em Toronto, que está com 100% de desconto na taxa de matrícula. A Em Língua, em Vancouver, também está com uma promoção que o aluno resista para um programa de 24, mas tem 24 aulas na semana e tem um upgrade para 30 aulas na semana. Bem legal também. A Invo também está com matrícula free. E a LSC também está com um programa bem bacana aí de full-time, se matriculando no curso full-time, mas tem um upgrade para full-time intensive. Então, de 24 aulas por semana, vai para 30 aulas por semana. Tá. Então, acho que eu falei aqui nossas taxas, né, que a gente está com desconto. Então, as nossas promoções da 3RA são essas. Quem tiver interesse, manda e-mail, pode mandar e-mail para mim, juliana@3ra.ca, que as promoções estão válidas até sexta-feira. E se você quer aplicar o PGWP, tá com dúvida, quem quer tá aqui, orientação, entre em contato pelo contact, @ine-canadá.com. Fala que você está assistindo a live, quer aplicar o PGWP com a gente, alguém da equipe vai entrar em contato com você. Tá, então agora a gente vai ver aqui as perguntas, tá? Acho que vou pedir a ajuda da Úrsula. Legal. Vamos. Tá? Ali, melhor de baixo para cima, tá? Que a Rafa tá comentando pra gente. Opa. São muitas, calma aí. É lá de baixo mesmo. Vamos lá. Nossa, vamos. A gente tá com 2 computadores abertos, tá, gente? Então por isso que a gente tá olhando pro outro lado aqui. São muitas perguntas, vamos começar pra gente conseguir responder tudo. A primeira ali, mais um pouquinho. Aqui.
Então, o Ronaldo perguntou assim, acho que foi a primeira pergunta, né? Estarei indo para o Canadá em abril e meu college começa em maio. O curso é de 2 anos. Quando precisaria começar a pensar em aplicar para o PGWP? Ronaldo, que você não especificou exatamente qual é o curso, qual é a instituição, etc. Então, a gente primeiro só teria que conferir se a instituição dá direito. Dá direito, exatamente. exatamente. Tá? Então, confere a especificidade do teu curso. Dando direito, a gente, no último período do teu... Último semestre? Último semestre. No seu último semestre, sendo cópia ou sendo de estudo, já é legal você entrar em contato com a gente para a gente conversar sobre aplicar para o PGWP. A gente sempre faça com antecedência, tá? Não deixa assim para a última semana. Até para a gente tratar essa estratégia de cônjuge, se vai ter carta de job offer, se não vai. Então, é um processo... Pode parecer meio doido, assim, mas é bom sempre fazer com antecedência, assim, tá, gente? Não correr, porque deixar para última hora. Então, alguns meses antes, uns 3 meses antes, no mínimo, é legal para a gente já deixar desenhado o seu processo, tá? A Mariana ali, eu tô olhando daqui. College público para quem já imigrou, o valor é diferente? Então, Mariana, se você tem... Não, se você tem o famoso PR, sim, o valor vai ser diferente, tá? Bem diferente. Bem diferente, exatamente. Eu não vou saber, assim, valores de cor aqui, mas que eu lembro, assim... Acho que chega a um terço, né? Acho que chega... Enquanto um aluno internacional tá pagando aí seus 16 mil dólares canadenses, ou doméstico, eles falam como doméstico, tá? Ou que um PR vai para 4 mil, 5 mil dólares... Chega a um terço. Ao ano. Então, assim, é uma grande diferença, tá, gente? Então, realmente. Mas, infelizmente... Infelizmente... Sim. Ai, gente, pensa assim, quando a gente fala de estudante internacional, não é só Brasil, tá? A gente tem o mundo inteiro vindo para o Canadá, tá? Então, realmente aquela história de multiculturalismo, sim, aqui é multicultural. Então, a gente tem... quando você entra no universo de college, você vai ver que tem gente do mundo inteiro, e eles têm pessoas no college para atender essa demanda. Então, é o mundo inteiro. Bem legal. Então, e reflete o mercado de trabalho também, não, exatamente, né? Porque aqui o mercado de trabalho é assim, você vai sentar do lado de várias pessoas que... vem de lugares diferentes do mundo, então exatamente. eleva o sentido de multicultural, então é bem legal. Não tem o nome da pessoa, Regiane? Isso. Algum college público aceita o candidato fazer uma prova da própria escola? Boa pergunta, Regiane. Da própria escola para comprovar proficiência na língua? Boa pergunta. Sim, então, vamos lá. Eu vou falar novamente, assim, os processos que estão mais a par, tá? Aqui em Toronto, por exemplo, sim, a gente tem o college que dá para você fazer a prova deles. Só que você tem que estar no Canadá, tá? Então, assim, a Centennial é um college que eles têm a prova deles, tá? Mas aí você tem que estar no Canadá porque você tem que ir no college para fazer a prova, tá? Então, normalmente, o mais normal é o quê? A pessoa aplicar com IELTS ou TOEFL, então você vai fazer esses 2 testes de proficiência aí para ver se tem as notas. Lembrando que cada programa exige uma nota diferente, tá? Então, são bastante detalhes mesmo que aí a gente aqui pode te ajudar e falar direitinho para vocês, tá? Vamos lá. E aí, qual o nome dela? Regiane? Regiane. Regiane, depende muito também da tua estratégia. Então, a gente fez uma live há algum tempo de troca inside, troca outside. Então, dependendo do teu perfil, talvez haja uma estratégia melhor para você, que é vir fazer talvez o PEF. A gente falou sobre o PEF, então, se vocês quiserem que a gente fala mais aí também, mais ainda veja essa live, porque veja a live que a gente falou, né? Essa estratégia faz toda a diferença, tá, Regiane? Então, Ju, a pessoa não colocou o nome, mas precisa pagar o valor do ano todo em apenas uma vez? Se a pessoa está falando do college, não. O que acontece? A gente fala aí 16 mil dólares canadenses ao ano. O que o college vai falar para você? Fala assim, olha, passou, você foi aceito. Você precisa pagar o semestre, então você tem que pagar metade desse valor. Aqui no Canadá não existe, como a gente no Brasil, de pagar mensalidade mês a mês. Mas mês a mês, não. Você paga assim, você tem que pagar antes de começar a estudar, tá? Então... você vai ter que pagar esse valor que eu falei de 16 mil, metade dele que é relativo a um semestre, antes de começar o college, tá, gente? Então, não é o valor todo, mas precisa ter esse valor aí. É bom a pessoa talvez juntar, fazer sua poupança depois começar esse processo. Com certeza. Eu sempre falo também, o melhor é se você puder vir com o dinheiro todo do college, é o melhor dos mundos, mas pelo menos um ano do college... É essencial, né? É essencial, mas o melhor mesmo é vir com o dinheiro todo do college, gente, tá? Qual é o horário das aulas, Ju? Existe college à noite? Horário das aulas. Então, gente, college público.
os horários. Por que a gente sempre fala que só vai dar para trabalhar part-time? Porque diferente também do Brasil, que a gente tem lá o horário bonitinho, segunda a sexta, a grade certinho. 8h30, 8h30, meio-dia. Aqui não é assim, gente. Eu fiz college, tá? Então, a época que eu tava fazendo college era muito louco. Na segunda-feira, por exemplo, eu tinha aula de manhã, à tarde eu não tinha, mas aí na terça-feira eu tinha aula amanhã e à tarde, quarta-feira às vezes eu não tinha aula, aí quinta-feira, manhã e tarde. Então, assim, não é tão certinho assim a grade de horário, tá? Outro detalhe também, você monta a sua timetable, que eles falam, tá? Tem alguns colleges que já vai disponibilizar em blocos, assim, as matérias, mas normalmente você monta a sua timetable, então você pode tentar aí melhorar, montar de acordo melhor para você, mas eu vou falar que, assim, na maioria das vezes vai ficar bem difícil esse horário, tá? Vai ficar bem intercalado. Até se você quisesse trabalhar full time, talvez você não conseguiria. Não, então, eu por exemplo, não dá, assim, quando você tá no college, é muito difícil, gente. E aí, o que vai ter, e aqui é muito comum, é o trabalho part-time. Acho que é super comum. Exatamente. Você dá... esse período da sua vida é muito bom, né? Porque... Sim. E aí você dá o seu shift, você dá o seu horário, né, e monta o shift de trabalho de acordo com as suas horas do college. Então, é super normal para eles, muito normal mesmo. Tá. A Denise está perguntando, meu filho está indo para fazer inglês e depois o college. Posso ir com ele, ter autorização para trabalho? Essa pergunta é boa. Por quê, Denise? O inglês, então quem vem fazer o inglês para depois fazer o college, sendo troca inside ou outside, o inglês ele não dá direito a cônjuge, filhos terem... Mas nem pai e mãe também. Não. Então, esse período do inglês é importante financeiramente, as famílias já estarem organizadas para vir e custear esse período do inglês total, porque nesse período do inglês ninguém da família pode trabalhar, os filhos, a princípio, também não conseguem estudar de graça, então é um período complicado. Então, é uma estratégia que a gente fala também, assim, quando se vier fazer o tal do Pathway, né, que é um inglês acadêmico para o college, pensa que você, é o que a Úrsula falou, é como se fosse um curso de inglês, então ninguém tem direito a trabalhar, tá? Né? Então, às vezes, de repente, compensa vir só quem vai vir ser o estudante e a família ficar, a família ainda fica no Brasil, e aí sim, quando essa pessoa que é o estudante começar o college, vem a família. Dá o direito à família. Exatamente, a família vem, que aí fica mais fácil. Assim, uma estratégia, sim. Porque são custos, tá, gente? Tudo aqui vai gerar tudo custo. Depende do seu poder financeiro, realmente, de estar com a família nesse momento, mas... a gente vê que algumas pessoas vêm fazendo inglês e levam um susto quando percebem que o cônjuge não tem direito a trabalho, que os filhos não conseguem escola. E é caro, né, a educação, então fiquem atentos. A Yasmin está perguntando, em relação a ir em família, como é o processo de trabalho? Então, a princípio, Yasmin, também é legal ver a live de troca inside, troca outside, mas a princípio é isso. Então, você estando com o study permit, se você vier, por exemplo, com seu marido e filhos, a princípio, seu marido tem direito a um work permit, os seus filhos como visitor ou como student, eles vão poder entrar no colégio, né, público. Tá, acho que a Rafa que trabalha com a gente, ela tá ajudando, tá? Eu acho que o que a Denise quis dizer é que ela é a mãe do estudante. Não, a mãe não. Não, gente, mãe, pai, tio, tia, não. A gente fala quem tem direito ao Open Work Permit. É o cônjuge, e a gente está falando do estudante, então a princípio ele vai ter um cônjuge e filhos. Então, nesse momento, a mãe do estudante não tem direito a nada, tá? Não. Então, vamos lá. O Marco está perguntando, para quem tem curso superior tecnólogo, é válido no Canadá? Essa questão de validação, gente... É muito difícil, exatamente, tem que ser caso a caso. Exatamente, tá? E a gente tem algumas profissões aqui regulamentadas no Canadá que a 3RA não trabalha com esse processo, tá? Porque direito, saúde, são todas profissões regulamentadas, então eles têm uns processos diferentes, tá? A validação é outro processo, totalmente diferente, tá? A Regiane perguntou aqui, como funcionam os semestres em Ontário? Isso é uma coisa também que a galera fica com muita dúvida. A gente sempre pensa semestre, a gente pensa em 6, né? Aqui o semestre no college são 4 meses. Então, por exemplo, quem começa em janeiro, o primeiro semestre vai ser janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Então, esse vai ser um semestre. E assim por diante. Então, às vezes a pessoa fica com dúvida, que recebe a LOA e fala, nossa, mas não deu um ano. Mas são 2 semestres, entendeu? Porque vai ser 4 e 4 e para eles vai ser considerado aí um ano. Então, realmente, cada curso aí tem seu diferencial e tem que olhar bastante isso também, gente.
Tá, a Yasmin perguntou aqui, se eu for para o intercâmbio, eu posso trabalhar? A princípio, intercâmbio de inglês, de idiomas, não, tá? Yasmin, a não ser que seja um programa... Tem alguns programas diferenciados, né, que tem um componente de estudo, etc., mas a princípio não. Se você quiser vir fazer um intercâmbio, que eu falei para você, aquele college privado, Greystone, que tem um componente de estudo e trabalho, aí sim, tá? Aí sim, exceções. Exatamente. Tá, o programa de inglês não, gente. Tá, o Gabriel está perguntando assim, para começar as aulas em setembro, quando devo começar o processo de visto, documentos, etc? Agora. Gabriel, agora! Agora, gente, agora, tá? Pode parecer muito louco, mas o que eu falo, assim, a gente trabalha com os meses de início, janeiro, maio, setembro. Janeiro já fechou, maio também já está fechando os programas, e setembro abriu agora em novembro, tá? As colleges já abriram. E além disso, também tem toda a questão também dos processos. Para você ter o seu study permit para estudar. Detalhe, tá, gente? O SIC, né, a imigração canadense aqui, eles têm os processing times deles, mas, gente, isso muda toda hora, todo dia. É muito louco, assim. Então, a gente sempre fala que a gente trabalha com estimativas, a gente faz um planejamento para que dê o tempo certo, mas, claro que é o que eu falei, a imigração muda o tempo toda hora, tá? Então, se você puder se preparar com antecedência, sempre é bom. Um ano aí para se preparar antes, que eu falo. Um ano para você ver o curso, um ano aí de planejamento é o mínimo, tá, gente? O curso de um ano, o Felipe perguntou, o curso de um ano dá quanto tempo de PGWP? Então, como a gente falou, a princípio, a diretriz é que o seu PGWP, que seja menos de 2 anos, ele vai ter o mesmo período do teu curso. Tá, Felipe? Então, se o seu curso tem 1 ano, provavelmente o PGWP concedido a você seria também de 1 ano, tá? A princípio. Não, ali é X, ali, qual é a validade? Sim, desculpa. Não botou o nome, né? Posso fazer 2 escolas de 1 ano cada e juntar os 2 para pedir o PGWP? É o que a gente falou, né? Pode. É uma boa estratégia. Talvez não seja necessário, depende do seu perfil, depende se o objetivo é imigrar ou é realmente ter um certificado internacional e voltar para o Brasil, mas se o objetivo for imigrar, talvez sim seja uma estratégia interessante para você. Tá. Acho que vou botar o X ali em cima. Qual é a validade? A validade do visto de estudante. Qual a validade do visto de estudo? Depende do seu programa. Do seu programa, do curso, como vai vir o seu study permit. É o que a Ursula falou. Normalmente, se você for fazer um programa, sei lá, de 2 anos, o oficial normalmente vai dar o período daquele 2 anos do seu programa, mais uns 3 meses aí para você se preparar para o PGWP, tá? A princípio é isso, tá? E depende muito do validade do teu passaporte também. Também. Se o passaporte é menor, ele vai vir junto ao teu passaporte, né, com a mesma data, e você terá que estender posteriormente. Rebeca, PGWP costuma sair em quanto tempo? É isso? Olha, Rebeca, hoje essa situação do tempo está um pouco irregular. Então, entra naquela questão. Não sei se alguns fatores, por exemplo, final do ano, volume. Parece que acumula um pouco. Setembro, né? Por exemplo, outro detalhe que tem que pensar, setembro é quando a maioria dos programas estão abertos e todos os colleges normalmente têm início de setembro, porque é o início do ano letivo aqui no Canadá. Então, pensa aí que o volume deve crescer bastante ali para a imigração, então eu acredito que de repente isso pode sim influenciar, tá? Ali uma Deixa pessoa... eu só ver o Lucas aqui. Para aplicar para PR. Mestrado precisa ser na área em que eu estudei. Lucas, para a situação do PR, a gente teria que analisar o teu perfil individualmente, tá? Então, depende muito da área que você estudou, depende do seu trabalho, depende da job offer a qual você se refere aqui. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente analisa o seu caso. Para PR, analisar um pouco diferente. O Alex pergunta assim, vou precisar ter um emprego certo para solicitar o PGWP? Então, se você é o estudante, Alex, não. Então, como eu te falei, e a gente tenta reforçar, né? O PGWP, ele é um direito do estudante. Então, para você ter o seu PGWP, você só precisa dos certificados de conclusão de curso e precisa ter estudado de forma contínua, full time, mais de 8 meses, uma DLI e cumprir esses requisitos. A questão do job offer e do NOC é relacionado ao cônjuge, tá bom? Então, a princípio, Alex, se você cumpriu todos os requisitos que a gente falou e sua instituição, seu curso estão habilitados, você pode pedir o seu PGWP quando você tiver os documentos de conclusão do curso, tá? Você não precisa ter emprego para pedir o PGWP. A Yasmin perguntou ali, posso trabalhar de qualquer coisa durante o college? Então, pode, tá? Pode. Você vai ter part-time, então, assim, pode. Na verdade, é aquela história que eu falei.
às vezes é difícil você conseguir um trabalho full-time no começo do college, porque você vai poder só trabalhar part-time. E o part-time normalmente vai ser na área de serviço, tá, gente? Então, sim. Até para conciliar com vai ser melhor. Normalmente trabalho de escritório, por exemplo, fica muito difícil, porque eles vão querer alguém full-time, trabalhe das 9 às 18, então o part-time nessa hora é melhor, e aí a área de serviço normalmente fica mais tem opção. Isso. A Kátia está perguntando aqui, como funciona o pathway para depois fazer um college? Então, essa questão do pathway, Kátia, é a questão da troca inside, que a gente comentou na última live. Então, dependendo do seu perfil, é uma estratégia, sim, vir para o Canadá, fazer o inglês, ou o Pathway Program, né, que é o inglês acadêmico, etc., como a gente já comentou, e ele é uma pré-condição para você entrar no college. E aí você já poderia ficar no Canadá direto, depois do inglês, para começar os seus estudos aqui. Tá, gente? Então, para alguns perfis, a gente indica isso. Sim. Mas a gente tem que analisar o seu perfil, tá? E se você também tiver dúvida sobre tempo de pathway e tudo isso, a gente só consegue falar quanto tempo de pathway você vai fazer, sabendo o seu programa de estudo, qual é o requisito do idioma de inglês nesse programa, e aí a gente consegue nivelar você através de uma prova online, tá? Tem uma prova online que dá para fazer se você está no Brasil, e aí que vai falar quanto tempo de pathway você vai precisar, se vai ser 2, 3, 4, 5 meses, tá? Vamos lá. Talvez a pergunta aqui. O Julian perguntou, se o college público é full-time, como teria tempo para trabalhar part-time? Gente, não sei se eu vou saber explicar direito, mas assim, você precisa ser estudante full-time, então você consegue trabalhar part-time, tá? É que eu falei, o full-time é que você vai estudar, acho que normalmente tem um número X de matérias que você precisa ter, pegar para poder ser classificado como full-time, vai variar de programa para programa. E a questão de part-time é que eu falei, você consegue sim trabalhar part-time, tá? É puxado, tá, gente? A realidade, assim, é puxado, porque você tem que conciliar o estudo com o trabalho, mas tem como você trabalhar part-time. E como eu falei, aqui eles estão bastante acostumados com os trabalhos part-time. Você vai ter aí, se você tem curiosidade de vagas, normalmente vai trabalhar numa cafeteria, numa loja de roupa. Então, assim, e eles estão acostumados, porque o comércio normalmente trabalha final de semana, tá? Então, as horas de trabalho também passam um pouco das 6, se trabalhar em shopping vai até um pouco mais tarde, então dá sim. Só acho que é complicado a questão de casar esforço, grade, né? Casar grade e o esforço, porque você vai ter que conciliar os estudos com o trabalho, tá? Tá. A Simone está perguntando assim, os 3 olerites, né, para aplicação do PGWP, tem que ser dentro do NOC 0A ou B ou só Job Offer? Os olerites não precisam ser no NOC, tá, Simone? Eles podem ser, inclusive, de um trabalho anterior. Então, por exemplo, eu estou no final do meu curso, recebi uma job offer para começar e vou aplicar para o PGWP, como eu tenho meu cônjuge com essa job offer. Os meus olerites podem ser do meu trabalho anterior. Então, para quem está com família, pode seguir trabalhando, como a gente falou, nesses trabalhos que dão um pouco mais de flexibilidade, mas se a sua intenção é aplicar para o PGWP e estender para o seu cônjuge, no final do college, fique ligado à oportunidade de trabalho que estejam dentro do NOC, porque isso vai fazer a diferença. Tá? Mas os olerites podem ser os Eu estou vendo aqui uma outra pergunta aqui do Júnior Pedrosa. É uma boa estratégia estudar no college privado e juntar dinheiro para um college público? Depende, gente. Já tive, sim, aluno que fez a estratégia, tá? Mas aí vai depender de você, né? A realidade é essa, assim, de como você vai ser regrado nessa questão aí de juntar o dinheiro aqui enquanto você está trabalhando. Mas sim, eu já vi gente que começou um college privado e aproveitou esse componente do trabalho full-time do curso e juntou um dinheiro. Não vou dizer que conseguiu juntar todo o dinheiro do college, porque é muita grana, mas sim ajudou uma boa parte, assim, dessa parte financeira, tá? Só tem que pensar mais nos custos que você vai ter. Outra pergunta aqui também relacionada a college. Consigo eliminar matérias? Tenho faculdade completa no Brasil. Então, isso por isso que eu falo da questão da assessoria, tá, gente? Porque o que acontece? Se você tem uma graduação já no Brasil, às vezes é interessante você vir aqui você fazer uma pós-graduação, tá? Então tem que fazer sentido essa sua história exatamente pro oficial, entendeu?
Se vocês já têm um bacharelado, aí você vem fazer aqui outro bacharelado, você tem que saber muito bem explicar para o oficial como vai ser isso, tá? Em questão de eliminar a matéria no college, eu acho bem complicado, porque às vezes o pessoal pensa que eu vou eliminar a matéria, então eu vou diminuir custo. Cuidado, gente, você eliminando a matéria, você pode deixar de ser aluno full-time, vai influenciar ali no PGWP, e eliminar matérias não é garantia que você vai conseguir, vamos dizer assim, baratear o mês, ou aquele, custo, exatamente, tá? Eu, por exemplo, eu consegui eliminar a matéria do college, mas não foi por causa disso que eliminando matéria, o custo ficou menor. Não, ficou o mesmo, tá? E também vai variar de college para college. Então, a partir do momento que você entrou no college, você tem que fuçar o site da faculdade mesmo, ver tudo direitinho. Os colleges normalmente têm uma página do estudante, e lá tem todas as informações pertinentes, assim, à sua vida acadêmica. Mas essa parte de eliminação de matéria vai de college para college, programa para programa, e tem que tomar muito cuidado, tá? Gente, acho que vamos encerrar, porque já são aí 10 para as 6 daqui. Acho que lá no Brasil já é quase 9 horas, é isso? Quer responder só a última? Tá, então aqui, vamos lá. Só porque a gente falou muito da questão de antecedência, e para vocês não ficarem assustados. A Paula está perguntando. Eu gostaria de ir em maio e ainda não iniciei o processo. Vou fazer IELTS em janeiro. Ainda dá tempo, Juliana? Para maio? Não, gente. Tá, desculpa. Não. Acho que, Paula, pensa aí para setembro, tá? Mas já entre em contato com a gente para a gente já traçar a estratégia, tanto da parte do college quanto a parte do visto, tá? E eu sei que o IELTS também tem um tempo para sair a nota, então tem que tomar muito cuidado. Outro detalhe importante sobre IELTS e TOEFL que a galera fala, mas eu já fiz. Esses testes têm tempo de validade, tá? IELTS eu posso falar com certeza que são 2 anos. Então, não adianta nada você ter feito lá atrás e já expirou, e aí você... E para quem for fazer ainda, pensa que você tem que fazer, esperar o resultado, depois falar com a Juliana, aplicar, ter o resultado do college, então é um processo que tem muitas etapas. Eu ficaria mais confortável com setembro. E outro detalhe também, IELTS tem 2, tá, gente? Academic e General. Boa. O IELTS do college é o Academic. O General é para quem vai migrar direto, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Eu já fiz o IELTS, mas você tem que ver qual foi o IELTS que você fez, tá? Esse é um detalhe também importante. Mas acho que é isso, gente. A gente encerra hoje. Isso. Se você ainda não mandou o seu e-mail para o Contact da Amy, mande agora. Últimos momentos. Vai fazendo a live. Exatamente. Você vai ganhar 5% de desconto no seu PGWP. E aproveita a promoção aí, tanto da Amy quanto nossos aqui da 3RA, que tem bastante coisa legal. Faça assessoria com a gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, assim. A equipe aqui... Vamos fazer esse projeto Canadá dar certo. Dá certo, com certeza. Então tá bom, gente. Tchau, tchau.